Space Jam, um novo legado, é a continuação indireta do filme lançado em 1996 com Michael Jordan, só que dessa vez temos LeBron James, o King James, como a estrela do basquete que vai jogar com os Looney Tunes para salvar a sua vida, a vida do seu filho e, por que não, a vida da humanidade. O filme é dirigido por Malcolm D. Lee, muito conhecido aí por suas comédias pastelão, como por exemplo Todo Mundo em Pânico 5. Acredite, o filme tem 4 roteiristas e o elenco conta com o Don Cheadle, né, o máquina de combate da Marvel, e Sonequa Martin Green, lá de The Walking Dead, como os nomes mais conhecidos do elenco, além, óbvio, do jogador de basquete LeBron James. A continuação mantém a essência do primeiro filme. Diversão. Ponto. A ideia de misturar personagens reais com personagens de desenho animado, personagens completamente nonsense, inclusive, como são os Looney Tunes, dá naturalmente certo. E pouco pode estragar aí essa base, essa sustentação do filme. Inclusive, o filme vem discutir o que é diversão face ao trabalho, ao dever, e por que os Looney Tunes estão escanteados, né? Estão esquecidos. Space Jam 2 encara muito bem esse assunto do novo sobrepondo o velho, como se os dois não pudessem existir, e por isso tivesse sempre que ser atualizado, né? Substituído, ou pior, simplesmente deixado de lado. O texto aposta em um vilão moderno, um algoritmo que decide como os vários mundos da Warner chegarão para os jovens de hoje em dia. Porém, quem sempre leva a fama são as criações, as pessoas e jamais o criador, ou seja, jamais o algoritmo que não tem alma. Olha que discussão legal para chegar até nos Looney Tunes e aí fazer valer um filme, né, de resgate. LeBron James, ou melhor, seu personagem nesse filme, quer que seu filho seja um astro do basquete, enquanto o menino é um gênio dos games. Os mesmos games que, teoricamente, melhoram a realidade, que suplantam, junto com os demais novos elementos da cultura pop e as atrações antigas. Os Looney Tunes aí, coitados, vão tendo que se esgueirar no mundo de Harry Potter, de Game of Thrones, dos heróis da DC e por aí vai. Tudo isso para conseguir de algum jeito sobreviver e voltar a serem bem tratados, não só pelo público, mas também pela empresa, pela própria Warner, que se coloca aqui como autocrítica. Pois é, tem autocrítica nesse subtexto e isso engrandece bastante a ideia de fazer esse resgate. Seria interessante, inclusive, ter ido um pouco mais a fundo nisso. Mas eu entendo que não era esse o foco principal e aí iria afastar um público cativo desse tipo de filme, que são as crianças e os adolescentes. LeBron e Pernalonga passeiam pelos diversos mundos e convidam os fãs específicos de cada um desses mundos a se identificarem com aquela jornada. As tiradas, elas são engraçadas e a miscelânea de personagens sugere fácil identificação com vários tipos de público. Talvez até trazer um pouco mais desses personagens para dentro da trama e não apenas passear rapidamente pelo cenário seria interessantíssimo para criar um fator surpresa, coisa que praticamente não há nesse filme. O molde é o mesmo do filme de 1996, só diferenciando as cores, a estética da animação e algumas situações colocadas pelos conflitos e obstáculos. Inclusive, esse lance da estética da animação, ela surge aqui também como um elemento bem interessante da narrativa. Em vez de só debater o 2D versus o 3D, parece que os personagens de 2D não gostam do 3D, isso é muito legal, né? Não gostam de ter uma modelagem diferente e preferem ser desenho. E aí o filme cresce bastante no terceiro ato justamente por conta disso. O valor dessa velharia é inegável. É hipnótico ficar vendo, né, as micro-histórias acontecerem, mesmo que a gente praticamente já saiba o que vai acontecer na cena seguinte. Depois de dar algumas voltas que servem literalmente para cozinhar o espectador até a partida de basquete, ou melhor, até o grande momento da grande partida de basquete, Space Jam 2 finalmente atinge a sua autenticidade ao colocar os Looney Tunes à frente, inclusive do próprio LeBron James. Ora, se antes os personagens tinham que tomar uma água milagrosa para jogar o bom basquete, digamos assim, agora o convite é para que eles sejam eles mesmos, para que eles sejam nonsense, malucos, sem limites, porém extremamente criativos. Essa criatividade da loucura dos desenhos antigos ganha a tela. E apesar do astro ser LeBron James, é legal perceber que quem tá ao seu redor é quem realmente merece a coroa de rei ou rainha. O filme sabe que não tem um fator surpresa na mão e por isso em nenhum momento apela para isso. Brinca com isso, na verdade. Ele quer divertir, mostrando todas as possibilidades do que poderia ser, passando por Superman, Batman, como eu já falei, Harry Potter, Game of Thrones e por aí vai. Mas terminando neles, nos Looney Tunes, nos lunáticos, que mesmo depois de tantos anos, tantas décadas, continuam divertidos,
por mais que os algoritmos tentem provar o contrário. Space Jam: Um Novo Legado tem elementos para conversar muito bem com o público infantil, sem deixar também os adultos fora desse papo. E só peca mesmo ao não ser tão marcante nos detalhes. Trabalhar mais as músicas ou talvez trazer uma ou outra expansão de como lidar com os próprios Looney Tunes poderia resolver isso facilmente e criar uma franquia um pouco mais longeva. Mas o filme não quis. E temos que respeitar essa proposta um pouco mais intimista, digamos assim, no real foco do filme, né? No real foco da história. É sobre o resgate, é sobre trazer esses caras e deixá-los mais um pouco conosco. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.